Agora a gente vai conversar com a Juliana Dialano Scheffer, que é a autora do artigo científico intitulado A Aplicação do Protocolo para Julgamento com a Perspectiva de Gênero pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Juliana é mestra em Direito, bacharel em Direito pela UFSC, servidora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e ela produziu esse artigo no contexto do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça, também do TJ, que foi criado por nós, a convite da Academia Judicial do Tribunal, e ele foi desenvolvido no ciclo 2024 e 2025. Acho que é importante também mencionar os nomes dos integrantes do NEP, que era a nossa equipe. Como líder institucional, a gente tem a mestra Kedma de Souza, servidora do TJ e coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Corregedoria do Tribunal de Justiça, eu na coordenação científica. Como integrantes, o magistrado Edson Alvanir Anjos de Oliveira Júnior, também mestre em Direito, Ana Carolina Treis, mestre em Direito, também servidora do TJ, a Ana Paula Pacheco, mestre em Serviço Social da Polícia Penal de Santa Catarina, a Franciele Bittencourt, mestranda em Direito e advogada, aqui em Santa Catarina, e o Wellington Cauê de Matos, especialista em Direito e assessor do Tribunal. E a gente fala agora com a Juliana, que também fazia parte, era integrante desse grupo. Obrigada, Ju, por ter aceito esse convite. Me fala sobre você e depois vamos falar sobre o seu trabalho. Oi, Grazi, boa tarde. Muitíssimo obrigada por esse convite. Muito obrigada pelo convite para integrar o NEP. Foi uma oportunidade muito enriquecedora. Conheço a professora Grazi há algum tempo. Ela foi a minha orientadora durante a graduação. Eu comecei a participar de pesquisas já na graduação, junto com a professora. E retomei isso no mestrado e estamos aqui agora apresentando uma parte desse resultado, este vinculado ao NEP. E é isso, eu sou uma fã da professora. A gente tem uma história de longa data, inclusive a Juliana foi uma das alunas fundadoras do que hoje é o Direito e Gênero, enquanto núcleo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu tenho muito orgulho da tua trajetória, tenho um carinho imenso e tenho uma alegria muito grande de ter contribuído na tua trajetória para a tua formação. Enfim, também por a gente conversar de coisa gamer e nerd, acho que isso é super divertido. E para além, né, da academia ou do direito, eu acho que são essas questões que muitas vezes as pessoas colocam de forma paralela, mas fazem parte da nossa vida e nos cativam e nos afetam, enfim. Bom, teu artigo, sobre o que fala o teu artigo, Ju? Um dos vieses que a gente tentou trabalhar durante o ciclo de pesquisa foi o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. A professora, melhor do que qualquer outra pessoa aqui, sabe que este protocolo é de 2021 e ele surgiu a partir de uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse protocolo, ele traz uma série de diretrizes para tentar estimular a sensibilidade dos magistrados e magistradas em vários tipos de justiça para que seja garantida uma igualdade substancial, para que sejam observadas as possíveis discriminações, as possíveis desigualdades estruturais que perpassam aquelas pessoas que estão recorrendo ao judiciário. Em especial, de acordo com o protocolo, a questão das mulheres. Então, qual foi o objetivo dessa pesquisa? Fazer um levantamento jurisprudencial. Embora a gente tenha o banco de decisões e sentenças do CNJ, esse banco ele tem alguma discrepância em relação ao banco de jurisprudência disponibilizado pelo próprio tribunal. Então, a gente trabalhou com o banco de jurisprudência do tribunal, considerando, claro, as restrições de segredo de justiça e sem invadir, enfim, limites éticos. Respeito a dados sensíveis sempre é limite ético de pesquisa. Sim. Bom, a gente não sabia como iríamos quantificar isso e era uma das propostas do NEP. A surpresa foi, encontramos, isso em 2025, 10 Isso no prazo de 10 decisões colegiadas de 2021 a 2025. Só que a primeira decisão colegiada a respeito do protocolo, que foi localizada, foi em 2023. Em 2023, tem uma resolução do CNJ que torna obrigatória a aplicação do protocolo. Então, foi
esse intervalo demonstra, né, que provavelmente pode ter alguma relação essa Se tornar determinação. obrigatório. Essa Sei. determinação de 2023 com esse resultado. Sim. Como o número de decisões colegiadas que a gente encontrou foi pequeno, a gente pôde fazer uma análise um pouco maior de cada um desses processos, dentro dos limites éticos possíveis e, né, do disponível. O que a gente percebeu foi, a gente tentou planilhá-los de acordo com características de ano, relatoria, o gênero do desembargador relator. Também avaliamos qual era o conteúdo criminal, administrativo, tributário, civil, alimentos, tentando fazer esse mapeamento de temas para tentar identificar como é que é o estado disso em 2025, para ser mais específico, março de 2025, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o que a gente percebeu? Foram 6 desembargadores relatores desses 10 acórdãos, 3 homens, 3 mulheres. 6 decisões contavam com a relatoria de uma mesma desembargadora. Então, a gente consegue notar que é uma coisa bem localizada, mas ao mesmo tempo demonstra um uso recorrente por determinada Câmara. Houve uma recorrência atrelada à violência doméstica e à questão da Maria da Penha, mas também encontramos alguns julgados na área de direito civil e um julgado na área de direito público, mais especificamente direito tributário, que eu achei muito interessante, porque eu achei um uso muito criativo do desenvolvimento dessa sensibilidade do julgar. Uma outra coisa muito interessante foi analisar quem invocou o protocolo, quando foi possível identificar, né? Na maioria dos casos, foi o próprio juízo que trouxe o protocolo de gênero. Não foi algo que algum advogado suscitou ou o Ministério Público. Apenas em um dos casos, foi o próprio advogado, uma das partes que trouxe o protocolo, mas ele acabou, na decisão colegiada, ele acabou sendo afastado a aplicação, entendendo que naquela hipótese não justificaria a aplicação do protocolo para a manutenção, acredito que no caso eram de alimentos. Uhum. Tu lembra desse caso de tributário? Lembro. Qual era o caso de uma forma sucinta? O Estado queria cobrar impostos. Como ele faz e deve fazer questões sociais. Sem entrar em muitos detalhes, porque acaba sendo uma questão sensível. A ré, ela, estava devendo impostos. O que se considerou para dispensar essa exigibilidade? Foi que ela tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio. Houve uma condenação criminal da parte responsável. Só que, então, considerou-se que ela ficou, sei lá, um período de mais de 12 meses sem quitar as contribuições que deveria e se considerou, aplicando o protocolo, que realmente, naquela hipótese, considerando as vulnerabilidades daquela pessoa, não seria exigível o tributo. O teu interesse de fazer essa pesquisa, buscar no banco de dados, o que te incomodava? O que te fez ir atrás de quero ver como é que está sendo pesquisado isso? Bom, ou aplicado, né, o protocolo? Sim, é porque o protocolo ele traz uma série de ferramentas e de sugestões para, digamos que, treinar e para sensibilizar os julgadores durante o processo, mas não só no momento de decidir, mas no momento de lidar com as partes, interagir e analisar essa causa de uma forma mais ampla, cuidando para não reproduzir eventuais estereótipos que às vezes a gente não está atento, né? Então, a ideia foi, se nós temos um protocolo que o CNJ indica como obrigatório, e estamos estudando isso dentro do âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, vamos ver o que temos na jurisprudência a esse respeito, para a gente poder fazer alguma avaliação, né? Para ver quais pontos a gente pode dizer, olha, há uma maior tendência a X, Y, Z,
para fazer essa valoração e tentar identificar eventuais pontos de eventuais tendências, enfim, era esse o objetivo. Só que como o nosso resultado final foi uma quantidade muito pequena de processos, a gente não consegue, porque nós estávamos analisando em segunda instância, quero deixar isso claro, acabou sendo um escopo muito pequeno, então teria que ampliar esse escopo para talvez decisões de primeiro grau, ou então analisamos em 2025, fazer uma análise em 2026, 27, 28, para avaliar se há uma evolução, algum tipo de mudança. Eu consultei em março. Não, pensei que antes de vir para cá, consultei dados quentíssimos. Eu pensei em olhar, mas assim, não, eu vou olhar porque daí vai ficar março com março, vai ficar certinho. Fechar. Para fechar. E a gente tava com 17. De 10, enfim, foram 17 decisões colegiadas localizadas. Isso pode refletir o quê também? Uma questão de sigilo, né, e dificuldade no acesso. Eu sei que o IBDFAN também narra que às vezes tem problema para acessar o conteúdo das decisões em relação pela sensibilidade das temáticas, mas também mostra que é um universo restrito. Claro, isso a gente também pode avaliar com o primeiro grau, que recebe, a gente pode analisar por outros olhares, através de como está sendo feito esses interrogatórios, como está sendo feito esses procedimentos, mas é uma das ferramentas possíveis para avaliar qual é a efetividade desse protocolo e qual é o impacto do protocolo, que, no fim, é resultado de uma condenação que o Brasil sofreu. Eu vou pedir para tu explicar, para quem está vendo a gente, o que é o primeiro grau, o que é o segundo grau. E a gente, em pesquisa, a gente busca evitar fazer conclusões generalísticas, categóricas, somente com evidências muito fortes. Mas o que a gente pode inferir dessa parca quantidade de decisões no tribunal segundo grau? Estamos falando da Justiça Estadual, que trabalha com as temáticas afeitas à Justiça Estadual, certo? No primeiro grau de jurisdição, existe, de uma forma simples, existe um magistrado que vai decidir os problemas e as situações que a vida lhe apresentar dentro do quadradinho que ele pode atuar. De conteúdo, exato, né? Naquele dentro conteúdo. Da competência que lhe permitem atuar. E nesse proceder, ele tem que observar algumas, como indica o protocolo, alguns cuidados, recomenda-se alguns cuidados para, por exemplo, quando a gente está analisando uma questão de vítima de um crime sexual, evitar uma revitimização, tomar cuidado num processo de família, analisar, por exemplo, a economia do cuidado, que aquela mulher, embora não trabalhe, às vezes ela provavelmente contribuía para aquela relação de uma outra forma. Enfim, isso é o que acontece no primeiro grau. Em segunda instância, nós falamos de desembargadores na Justiça Estadual. A sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, o que acontece geralmente? Alguém vai recorrer. Alguém não gostou daquela decisão, vai dar uma reclamada no tribunal. Exato. Os recursos comuns vão para análise do tribunal, e aí é proferido um acórdão. Um acórdão, uma decisão colegiada formada por 3 desembargadores. Tem um relator ou uma relatora, né? No caso. E outros 2 votantes. Esse é o procedimento comum. Então, a gente estava analisando essas decisões feitas por 3 julgadores, revendo, né? Reanalisando as decisões de primeiro grau. E essa quantidade de decisões, o que ela informa, assim, como horizonte para a gente continuar pensando ou propor ações? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele é um tribunal de médio porte, segundo o CNJ. Ainda que a gente considere o segredo de justiça, quando a gente analisa que de 2021, de quando surgiu o protocolo, até 2025, a gente tem encontrado só 10 decisões colegiadas, é um número muito pequeno. Quando a pesquisa foi feita em março de 2025, o Tribunal de Justiça tinha 96 desembargadores e desembargadoras. Nessa quantidade, o que a gente percebe? As 10 decisões colegiadas são um número pequeno. Então,
ainda há um uso restrito do protocolo como fundamento para a decisão. É isso que se pode extrair. Há medidas de disseminação do protocolo? Sim. Há outras ferramentas de conscientização sobre violência, outras normativas, outros órgãos e pesquisas do tribunal voltadas para isso? Existem. Precisam ser desenvolvidas as ferramentas de medição de impacto. O próprio CNJ tem alguns grupos de estudos voltados para isso, mas o impacto local precisa ser monitorado. É por isso esse tipo de pesquisa. A gente sabe que o protocolo é algo direcionado aos magistrados, às magistradas, também é direcionado aos servidores, às servidoras, enfim, né? Trabalha toda uma questão de política judiciária, mas porque a tua pesquisa, por exemplo, o teu escrito ou o próprio protocolo pode ser importante para um público que não é do direito. Primeiro, porque o problema de discriminação e de ausência de igualdade, ele é um problema estrutural. Então, se isso está no Poder Judiciário, isso também está fora dele. O outro lado também ele tem um caráter de conscientização e tem um caráter de informação, para a parte saber quais são os seus direitos quando ela encontra o judiciário. Para ela saber que, olha, não é isso aqui não está adequado, ou isso ou não, essa conduta é algo que está de acordo. Também para os advogados terem os bancos de jurisprudência servem para que os próprios advogados possam saber como os tribunais estão decidindo e, a partir disso, pesquisar e moldar suas estratégias para defender as vulnerabilidades dos seus clientes e das suas clientes, principalmente nesse caso. Juliana, você fez o TCC sobre licença parental, você finalizou o mestrado com bastante distinção e você participou do NEP. Tudo isso envolve desenvolver pesquisa. Se você fosse falar para quem está assistindo a gente sobre pesquisa e se interessa por algum desses temas, o que tu falarias? Eu acredito que pesquisa a coisa mais importante é manter a curiosidade, manter uma humildade, porque você vai errar, você vai precisar repensar, e isso não importa. Tem pesquisadores como a professora Grazi e outras professoras de excelente qualificação. Quando você vê alguém que é excelência na sua área, se questionando e trazendo e tendo essa capacidade de buscar e de ouvir, mostra como o conhecimento é uma construção coletiva e a partir do momento que você considera que você sabe tudo, você perdeu porque você vai perder oportunidades de aprender e de se aprimorar. Fazer perguntas, saber quais perguntas podem ser feitas. Enquanto a gente está pesquisando, a gente não está só agindo sobre um objeto. Esse objeto também está agindo sobre a gente. E eu posso dar como depoimento que me envolver na pesquisa, com pesquisa desde a graduação, com a professora Graziele, muda a forma como eu enxergo as dinâmicas, as estruturas e como eu me comporto. Como a gente consegue criar sensibilidades e desenvolver ferramentas para navegar melhor no mundo. Então, vale muito a pena. Juliana, para a gente ir encerrando, você vai continuar fazendo perguntas sobre a realidade? Com certeza, professora. Eu não sei se imediatamente irei para um doutorado, mas eu sei que pesquisa é algo que me move, eu acho que é algo essencial. Ter dados, não usar como fonte o TikTok, ou sei lá, fonte Arial, não dá. A gente tem que tentar ir um pouquinho além disso. Em algum momento eu vou fazer... Minha mãe foi pro doutorado agora, entendeu? Que maravilhosa! Exato. É isso. Eu pretendo, sim, fazer novas perguntas e vai acontecer. Estaremos te aguardando, Juliana.
Juliana, queria te agradecer novamente por ter aceito esse convite, compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, falar desse trabalho que a gente, mais um trabalho que a gente fez em conjunto, e eu espero que aí tenha outras propostas para a gente também trabalhar conjuntamente. Tenho muito orgulho de ter caminhado contigo. Até agora a gente continua caminhando, a gente continua em contato, e obrigada, te desejo muito sucesso. Não, eu que agradeço, professora. Muito obrigada por tudo. É sempre uma honra. Obrigada.